Muito obrigado, Pai, por este tempo precioso. Obrigado pelas vidas que abrem seu coração e desejam aprender de Ti. Obrigado por esse meio que temos de poder levar a Tua palavra além dos nossos limites, de lugar, de espaço e de tempo, porque a palavra fica gravada. Te agradecemos também porque Tu és o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e nos fortalece a cada dia e nos ajuda a avançarmos. O Deus que nos dá sabedoria, inteligência, sensatez para podermos tomar as decisões corretas, alinhadas ao Espírito do Senhor. Derrama sobre Teu povo o espírito de sabedoria e de revelação para o pleno entendimento da Tua palavra, Pai, porque esse é o fundamento da nossa vida, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos vivendo num tempo caracterizado, segundo a Bíblia, caracterizado pelo engano. E o engano, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o engano começa pela falta de conhecimento, pela falta de estrutura, de fundamento, pela falta de um fundamento sólido. Porque as pessoas, e falo mais relativo à nossa geração, as pessoas elas optaram mais pelo emocionalismo, optaram mais pelo show, optaram mais dizendo uma linguagem popular, né? Uma linguagem simples, pela muvuca, a muvuca gospel, o agito, tá junto e tal, tem o seu momento gostoso, estar todos juntos e enfim. Mas a igreja trocou o fundamento, a seriedade, né? A palavra de Deus ela é séria. O compromisso de Deus com o homem é sério. E nós não podemos fazer da nossa vida com Deus um show, uma festa, né? Ainda que seja, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, somos alegres, nos regozijamos na presença de Deus, sentimos a sua presença, nos alegramos. Há momentos que as emoções extrapolam e podemos louvar, podemos glorificar a Deus. E confesso que eu sinto falta daqueles cultos onde o poder de Deus se manifestava e as pessoas explodiam de alegria no Espírito, dando glória a Deus, louvando o seu nome, coisa que acabou na nossa geração. E, como eu tenho dito, quando muito num culto consegue se arrancar do povo uma salva de palmas e nada além disso, né? Mas estou dizendo isso por quê? Porque ainda que tudo isso seja maravilhoso nas nossas vidas, são momentos gloriosos, momentos de experiências profundas, de sentir a presença, de sentir a convicção do trono, a convicção das coisas celestiais. Isso nos leva a nos quebrantarmos, a chorarmos na presença de Deus, mas nós precisamos ir além disso, precisamos ter fundamento sólido. E o fundamento sólido, ele só é estabelecido pela palavra de Deus. Não existe fundamento em emoções. As emoções vêm e vão. Elas são boas. É muito gostoso sentir a presença de Deus. E repito, e não há dúvida quanto a isso. E, por favor, não reprima isso. Não seja seco, não seja insensível, né? Se expresse diante de Deus, extravase a sua alegria diante do Senhor. A própria Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus com voz de júbilo, e a palavra júbilo significa alegria excessiva, não é só aquela alegriazinha, não, uma alegria excessiva. Um exemplo simplório, não é?
mas que dá para entender para nós brasileiros, principalmente, tá? Aquele momento que você está assistindo uma final de campeonato e alguém que está querendo falar comigo aqui no ar, mas não está dando certo. O seu time está perdendo e de repente, em 45 minutos, você, dependendo de um gol, vai e faz um gol e você sai correndo e gritando, para dar um exemplo humano, né? Então isso é júbilo. Isso é júbilo. E diante de Deus, muitas vezes a pessoa não tem esse júbilo, aquela coisa seca, aquela coisa oca. Você deve louve a Deus com júbilo, exalte. Há momentos que você pode extravasar a sua alegria, extravasar o seu júbilo, extravasar toda a sua emoção com sobriedade, né? Mas a nossa vida não está fundamentada nisso. Entendeu? São momentos. E a nossa vida não está fundamentada em momentos. Repito, por favor, desfrute desses momentos. Aproveite esses momentos. Momentos que o Espírito quebranta de tal maneira que você se torna uma criança e perde, de certa forma, perde o senso do engessamento. Eu queria falar da vergonha, mas não é vergonha, é um engessamento religioso e você extravasa, louva, exalta o Senhor, dá glória a Deus, e isso é glorioso e você deve fazer isso. No entanto, nós precisamos entender que a nossa vida não consiste nisso. Isso faz parte, mas nós precisamos ter fundamento correto, até para que esses momentos sejam momentos não de mero emocionalismo, mas sejam momentos de profundo êxtase, pelo entendimento correto daquilo que nós temos. De repente você é tomado de uma luz, de uma visão clara no teu espírito, da graça, do amor, do poder, da glória de Deus, e bum, você explode em aleluias, em louvores a Deus. Isso é glorioso, porque você tem a consciência do fundamento correto, da palavra correta que governa a sua vida. É aí que eu quero chegar. Então precisamos atentar para que tenhamos o fundamento correto, tenhamos a palavra correta, estejamos estabelecidos na palavra correta, e não em emoções, em experiências emocionais apenas. O poder de Deus não pode ser uma mera experiência emocional. Ele tem que impactar a nossa vida e transformar a nossa existência e nos levar cada vez para mais próximo da palavra de Deus. É como você, por exemplo, ouvir uma palavra profética. A palavra profética não é para governar a tua vida, a palavra profética é para te trazer mais próximo da palavra de Deus. Esta governa a sua vida, esta te conduz. E na nossa aula de hoje, eu quero falar falando ainda sobre a obra da cruz, dentro desse assunto, a obra da cruz, que é um assunto muito sério, é um fundamento que não deve ser trocado por absolutamente nada. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está estabelecido, que é Cristo. E a partir desse fundamento edificamos, e precisamos tomar cuidado, principalmente nesse tempo que eu repito, caracterizado pelo engano. Está surgindo muitos pastores, muitos pregadores, muitos ensinadores, muitos mestres, ensinando coisas, falam de Cristo, do amor de Cristo, da obra de Cristo, mas o fundamento não é a cruz. Se o fundamento não é a cruz, se o fundamento não é o sangue, se são pregações negociadas, negociações, a igreja não negocia nada. A igreja não é constituída de diplomatas para fazer negociações, acordos de cavalheiro. A igreja é profética e ela fala em nome do Deus vivo, não em nome de uma instituição terrena. A igreja fala em nome do Deus vivo.
Ela não é, repito, uma instituição constituída de diplomatas que negociam, que fazem acordos de paz, acordos de cavalheiro. Não, senhores. A igreja é constituída de profetas que não fazem acordos de cavalheiros, antes dão ultimatos. É assim. Assim diz o Senhor, quer você ouça ou deixe de ouvir, mas é assim que diz o Senhor. Se a sua rebelião, se a rebeldia do seu coração não aceita assim, mas é assim que é, e é assim que você tem que crer e obedecer. Ou você se dobra, ou você vai perecer. A igreja não está aqui para fazer negociatas. Nós estamos aqui para dar ultimatos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou as pessoas vão perecer. Isso serve para a igreja, isso serve para o mundo. A igreja está aqui como coluna e firmeza da verdade. Nós não estamos aqui para somar com isso, com aquilo. Não. Não estamos aqui para fazer politicagem, estamos aqui para ser voz de Deus na terra. Tá certo? E tudo isso, o fundamento é a cruz. A própria Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Por isso, quero continuar falando sobre a obra da cruz, falar hoje sobre a troca que houve no Calvário. Houve uma troca. Isso foi algo glorioso. Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, disse Jesus, isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deus estabeleceu ali o pacto. Esse pacto é novo, não em relação a tempo, ele é novo em relação à natureza. Não é em relação a tempo, porque esse pacto é eterno. Se é eterno, não começou ali. Certo? Se esse pacto é eterno, né? E um outro texto que Jesus diz que é uma nova e eterna aliança, se é eterna, ela não começou ali naquele momento. Porque a própria Bíblia diz que fala sobre o cordeiro que foi morto na fundação do mundo, algumas traduções dizem, outras dizem antes da fundação do mundo. O cordeiro foi imolado na eternidade, ou seja, o pacto que Deus estabeleceu com o homem já foi estabelecido na eternidade, ele é eterno. E ele foi manifestado no tempo ali no Calvário. Ali no Calvário. Então o sangue, repito, o pacto é novo, não em relação a tempo. Ele é novo em relação à natureza. Porque o antigo pacto tinha uma natureza. O novo pacto é de uma natureza superior. É a natureza divina. O antigo pacto exigia de você. O novo pacto faz por você. É diferente. Por isso que hoje podemos não viver sofrendo a salvação. Podemos viver desfrutando a salvação. As pessoas têm um relacionamento sofrido com Deus. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Porque dependem de si. Mas eu não posso depender de mim. Eu dependo daquele que é o meu Salvador. Ele não foi meu Salvador. Ele é meu Salvador. Ontem, hoje e eternamente. Sempre. Aleluia. Dependo dele. Como eu falei domingo no culto, e como depois eu coloquei a frase no Facebook, nas redes, que há momentos que Deus nos dá graça para decidirmos o que fazer em determinadas situações. Mas há outros momentos que a graça que Deus nos dá é para ficarmos parados e apenas confiados em que Deus pelejará por nós. Temos momentos que temos graça para decidir e há momentos que temos graça para ficar quieto, para esperar e confiar no Senhor apenas. Não sabemos o que fazer, como agir. Você já passou por problemas assim, tenho certeza, né? Por situações em que você precisava tomar uma decisão. Meu Deus, eu não sei o que fazer, porque de fato não era para fazer nada, apenas havia uma graça sobre você para esperar e confiar no Senhor. Amém? Isso é graça, a presença de Cristo em nós
nos capacitando e nos fazendo dependentes dessa graça em todas as situações. E quando uma aliança é estabelecida, isso indica que a vida das pessoas envolvidas nessa aliança se fundem, se tornam uma. Lembrem-se que a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Né? Então, quando uma aliança é estabelecida, isso indica que a vida das pessoas envolvidas se fundem nessa aliança, em uma única vida. Jesus deixou isso claro, Paulo ensinando sobre casamento e fazendo um paralelo a respeito da igreja, ou ensinando sobre a igreja e fazendo um paralelo a respeito do casamento, né? Tanto de lá para cá como de cá para lá. Ele deixou bem claro: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, né? E serão ambos uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então deixamos de ser uma vida separadas para sermos uma vida com Cristo. A aliança que Deus estabeleceu. Por isso é uma aliança poderosa. Não é uma aliança que você fez. E quero até, como eu disse domingo no culto, eu quero até retificar aqui um termo que eu tenho usado quando eu me refiro a esta palavra, né, quando eu estou falando de aliança, que este seria o contrato. Não, esqueça. Retira esta palavra, não é contrato. Isso aqui não é o contrato. Isso aqui é o testamento. Contrato é uma coisa muito pequena. Um contrato pode ser quebrado. Você paga a multa e acabou. Não, agora isso aqui não é um contrato. Isso aqui é um testamento que não pode ser alterado porque o testador morreu. Certo? Uma vez, a própria Bíblia diz em Hebreus que uma vez morto o testador, o testamento não pode ser alterado. A palavra não pode ser mudada. E a aliança que Deus fez conosco é estabelecida nesse testamento. Deus nos deixou um testamento, ou seja, há medidas, há leis, há ordens, há princípios, há fundamentos nesse testamento para a nossa vida. Isso faz a aliança ser uma aliança poderosa. Porque a aliança não vem de você para Deus, vem de Deus para você. Por isso ela é uma aliança poderosa, que não se quebra. Aleluia. Não se preocupe que eu não estou falando de hipergraça, não, onde você pode viver de qualquer jeito. Não. No contexto do meu assunto é sério. Não estou falando dessas pataquadas. Porque quando você se rende a essa aliança, quando você crê e se rende a essa aliança, Deus passa a ser aquele que trabalha para transformar a sua vida à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa hipergraça que se prega por aí afora, a graça me alcançou, não importa se eu estou vivendo no pecado, ou de qualquer jeito, que está tudo bem entre eu e Deus. Não está, não se engane. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa graça, quando te alcança, a aliança é tão poderosa que quando você se rende a ela, Deus transforma dia após dia a sua vida. Ele te capacita a se despir do velho homem e a se revestir do novo a cada dia. Isso não depende de você, não depende da sua força ou da minha, depende da nossa rendição. Não depende da sua capacidade, depende da sua rendição. Então você se rende ao Senhor. E Ele trabalha, Ele transforma, Ele modifica, muda a mentalidade, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Isso é glorioso. Com o passar dos anos, você vai notando que já não é mais como era. E isso vai de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Um evangelho que não transforma a vida das pessoas, que não leva as pessoas a amadurecerem. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Isso é tapiação. Isso é fraude. Tá? O que uma pessoa tem numa aliança, quando é feita uma aliança, e as vidas se fundem, tudo que pertence
a um e a outro, passa a pertencer a ambos agora, né? Para podermos entender, porque já não há mais ambos, são um só. Então o que era desse passou para esse, o que era desse passou para esse, tudo virou comum no relacionamento, na aliança, né? Foi exatamente nisso que o Senhor pensava quando prometeu estabelecer um pacto com o homem. Jeremias 31, capítulo 31, verso 31 de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Era nisso que Deus pensava, uma nova aliança. Por quê? Porque aquela aliança que Deus havia feito era uma aliança transitória, porque ela não podia transformar o homem, ela apenas revelou ao homem o estado em que o homem estava, para que na plenitude dos tempos pudesse redimir o homem através de Cristo. E por causa dessa aliança, por causa desse pacto, o Senhor recebeu tudo o que era do homem. Quero que você preste bem atenção, porque Ele fez um pacto com você, comigo. Tudo o que era nosso, Ele recebeu como dele. E o homem recebeu tudo o que era dele. Essa é a grande bênção do Calvário, a troca. Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso quer dizer que nenhum outro resolveu o problema do homem. Entenda isso. Não adianta querer fazer misturança de religião. Não é nem disso que estamos tratando aqui. Estamos tratando de Deus, de uma pessoa, Cristo, e sua aliança com o homem, e não de catolicismo, protestantismo e qualquer outro ismo. Né? De uma pessoa, Cristo. Então, nenhum outro resolveu o problema do homem. Muitos podem ter trazido palavras bonitas, mas não solucionaram o problema do homem. Não adianta nada você vir alguém necessitado e dizer apenas que ele precisa ter força para vencer e não ajudá-lo para que ele vença. Não fazer nada para ajudá-lo. Jesus Cristo não veio trazer uma filosofia bonita para o homem, para melhorar a vida do homem. Jesus Cristo não veio costurar a vida do homem, onde havia algum rasgo. Ele não veio remendar. Ele veio para matar esse velho homem podre pelo pecado e ressuscitar um novo, segundo a sua verdadeira santidade e justiça. Ele veio para resolver o problema do homem, o verdadeiro problema que é o pecado. O problema do homem não é problema social. Não, o problema do homem não é ter comida ou não ter comida, porque se fosse, não é como rezam algumas teologias, né? Como por exemplo a tal da teologia da libertação do senhor Leonardo Boff, né? Do frei Leonardo Boff, que diz que se o homem tivesse um bom ambiente para ele viver, ele não roubaria, ele não mataria, ele seria um ser honesto. Meu Deus! O que nós estamos vendo hoje de gente que tem um ambiente perfeito para viver, vive em torno de muito dinheiro e são os mais corruptos do planeta. E aí? Cadê essa teoria, essa teologia falida? Onde entra essa teologia falida? Que o próprio homem está no Éden, no ambiente perfeito, e ali ele peca. Então isso aí não tem base, não tem fundamento em nada. Né? O que houve então nessa aliança? Ele trocou o meu pecado, meu era o pecado, dele era a justiça, porque ele era justo, ele sendo justo e eu sendo pecador, mas ele faz uma aliança. Entende por que quando Jesus sentou para comer com os pecadores, a casta religiosa criticou? Eles estavam falando baseado na lei. Porque sentar-se para comer com alguém significava que você estava fazendo uma aliança com essa pessoa. Essa é uma das razões da ceia do Senhor. É uma refeição de aliança.
Então, quando sentava-se para comer com alguém, significava que estava fazendo aliança. Então, os fariseus, como ele está comendo com pecadores? Ele está fazendo aliança com pecadores? Exatamente isso. Eles se espantaram porque se ele está fazendo aliança com pecadores, ele se tornou imundo. Ele não era imundo, não pecou, mas se tornou imundo porque ele fez uma aliança com o imundo, para tomar a sua imundície sobre si e dar a sua justiça para aquele que era imundo. Isso é redenção. Aleluia. Então ele trocou o meu pecado pela sua justiça, pelo seu perdão. O pecado é a causa de toda a desgraça da vida do homem. Repito, o problema do homem não é problema social, problema de racismo, problema disso. Não, nada disso. O homem não tem nenhum problema. Cria-se toda essas narrativas mentirosas. Né? São narrativas mentirosas para pôr as pessoas em confusão, em contenda, em ira umas contra as outras, para eles poderem dominar sobre o flagelo que sobra, sobre os cacarecos que sobram disso aí. Mas o problema do homem não é nada disso. O problema do homem chama-se pecado. Pecado. O pecado é a causa de toda a desgraça da vida do ser humano. Se você acha que o seu sofrimento é devido à falta de sorte, né? Olha que no mês de agosto, como nós estamos, era uma sexta-feira 13 e passou um gato preto na minha frente e de repente eu passei a ser um sujeito ou uma pessoa azarada. É bom culpar os gatos, né? É muito simples culpar os gatos. É muito simples culpar as escadas, né, que você passou embaixo. É fácil. Mas assumir a responsabilidade, esse é um problema mais sério. Não é? Esse é um problema mais sério. Precisamos ser conscientes. Né? Quer dizer que eu tomo atitudes erradas, eu faço tudo ao contrário, sofro dano, aí vou culpar o gato preto, vou culpar a escada que eu passei debaixo, ou como dizia meu pai, não pica papel dentro de casa que dá azar, enfim, essa coiseira toda. Tá? Não, o pecado é a causa da desgraça. O grande e único causador dos problemas na vida do homem chama-se pecado. Certo? Não é nem o diabo. O diabo, ele gerou isso tudo e se aproveita disso tudo. Dessa natureza que o homem herdou do próprio diabo. O pecado, né? A natureza do pecado. Mas na cruz, Jesus fez a troca. Na cruz, quando ele morreu, ele destruiu essa natureza. Quem fez isso? Que outro fez isso? Né? Que Buda, que Masaharu Taniguchi, ou que Maomé, ou que quem outro fez isso? Nenhum. Cristo tomou sobre si a iniquidade de nós todos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso é que em nenhum outro há salvação. Isaías 53, versos 4 e 5. Sabe, abrindo um parêntese aqui, a nossa geração se preocupou muito com mensagens de autoajuda. Você não precisa de mensagens de autoajuda, você precisa ter uma revelação clara de quem é Cristo na sua vida. Quando você tiver uma revelação clara, isso está ao seu alcance. É só você pedir a Deus. Peça ao Senhor uma revelação. Senhor, me dá uma revelação clara de quem é Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra completa, da sua ascensão. Mostra para mim, faz-me entender essa salvação. Aí você vai se tornar uma pessoa poderosa em Deus. Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Que troca perfeita. Ali na cruz, Jesus tomou sobre si o teu pecado, o meu pecado, a nossa maldição, e nos deu o seu perdão, a sua justiça, a sua bênção. Eu sou abençoado. Não por conta de eu pertencer a uma religião, nem por conta de eu fazer alguma coisa e me julgar melhor do que ninguém, do que os outros, mas por conta de eu ter aceitado o fato de que Ele trocou o meu pecado pela sua justiça. Por isso eu sou abençoado, por isso você é abençoado. Quando você está passando tempos gloriosos, glorifique a Deus por ser abençoado. Quando você estiver passando por momentos difíceis, glorifique a Deus porque você continua sendo abençoado. Da mesma forma. E porque você é abençoado, esses tempos difíceis não vão te derrotar, nem vão se perpetuar na tua vida. Aleluia. Como diz um cântico antigo, né? A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e a luta passa, e você cresce. A luta vem, a luta passa, e você continua crescendo mais ainda. Né? Então, amados, isso não acontece automaticamente. Né? É preciso que eu dê a Ele os meus pecados para poder receber o seu perdão. Cristo morreu por todos e tal. Mas é a mesma coisa que eu der a você um cheque. Aí você pega aquele cheque bonito de R$1 milhão, dobra, põe no bolso, fica todo feliz. Mas isso aí não vai mudar nada, que só o cheque não vale nada. Você precisa tomar esse cheque, ir lá no banco e sacar o dinheiro. Da mesma forma, saber que Jesus te salvou, acreditar que Jesus morreu por você, não leva você para o céu. Por mais contraditório que pareça. O que leva você para o céu é quando você acredita que Ele morreu, não somente morreu por você, mas que você morreu juntamente com Ele. Estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É nisso que está a salvação. Não em que eu acredite que Ele morreu por mim, mas em que eu acredite que Ele morreu por mim e que eu morri juntamente com Ele. É nisso que está a salvação. Dar quer dizer me arrepender. Dar a minha vida a Ele quer dizer me arrepender. Nossa, está tudo errado. Ateus têm se arrependido, religiosos têm se arrependido. Né? Muitas vezes pessoas dentro de igrejas evangélicas, anos e anos, têm apenas distraída com a religião, tem um encontro real com Deus, como já ouvi testemunho alguns anos atrás, de um homem que havia 50 anos frequentando uma igreja. E numa determinada noite ouviu uma palavra e se arrependeu e mudou de vida. 50 anos dentro de uma igreja. Misericórdia. Não é? Misericórdia. Então, a pessoa se entrega de fato, é perdoada e transformada. Ela não vira uma pessoa religiosa, ela vira uma pessoa, ela é transformada numa pessoa filha de Deus, com a natureza de Deus, com a vida de Deus, zoe de Deus. A eternidade agora faz parte da sua natureza. Esse é o mistério do Evangelho. Essa é a troca. Ele tirou a tua morte no Calvário e te deu a sua eternidade. Oh. Louvado seja Deus. Quem não aceita a troca que o Senhor fez na cruz do Calvário está destinado ao fracasso e sofrimento nesta vida e ao inferno eternamente. Eternamente. Então troque hoje. Hoje mesmo, não espere. Se você não fez isso ainda, troque o teu pecado pelo seu perdão. É aqui que começa a mudança de vida. Amém? Essa é a troca do Calvário. Mas não parou por aí.
Porque no Calvário Jesus trocou o meu cativeiro pela sua libertação, pela sua liberdade. Porque o pecado faz com que a pessoa seja escravo de Satanás, que, diga-se de passagem, não é uma figura folclórica. Está vivo e ativo no planeta Terra, como disse alguém, né, há alguns anos atrás, e até título de um livro. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Mas quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados na cruz, ele também não somente nos perdoou, mas nos libertou do cativeiro de Satanás e nos deu a sua liberdade. Entramos na liberdade dos filhos de Deus. Isso é glorioso. O pecado traz, como uma de suas consequências, prisão ao jugo do diabo. Prisão. Não é só impor a mão e expulsar o demônio, não. Só isso não resolve. Isso é apenas parte. Isso é apenas parte. O que é preciso a pessoa aceitar o pacto que Deus fez, receber a Cristo, para que Cristo, entrando na sua vida, o poder da cruz rompa com as obras do pecado e com as obras do diabo na vida da pessoa. Toda pessoa que não experimentou o perdão de Deus está sob as amarras do diabo, ainda que não tenha consciência disso. Ainda. A pessoa pensa que para estar sob a influência do diabo pesadelos, não durmo, ou não como direito, é uma brigaiada em casa. Isso são apenas situações. Não precisa nem ter nada disso. Nada disso. Basta a pessoa não ter recebido a Cristo e o seu perdão, ela já está presa às amarras do maligno. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esse tipo de ensinamento foi banido. Não se fala sobre isso. Então falamos que se fala que Jesus quer te curar, te libertar, ele quer restaurar teu casamento, ele quer te tirar da miséria, restaurar tuas finanças, ele vai abençoar a tua empresa. Tá, amém. Amém. Mas isso aí isso é depois. Isso vem depois, isso vem a reboque. Você precisa receber a graça de Cristo. Porque você pode ter todos os seus problemas solucionados e depois disso morrer e ir para o inferno. Não se esqueça que 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? 1. Então vamos crer dessa forma. 10 curados, restituídos à sua vida normal na sociedade. 1 curado, restituído à sua vida normal à sociedade e para sempre com o Senhor na glória, salvo pela eternidade. Os outros 9 desfrutaram seu tempo de vida e depois foram para o inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Não se esqueça que o seu tempo é curto, que agora mesmo, enquanto você me ouve, o reloginho do seu tempo está passando. Contagem regressiva, contagem regressiva, contagem regressiva. O seu reloginho está se defasando cada dia. Não se esqueça disso. E rapidamente. Sem falar do fato que ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor vem. Não estou falando agora aqui, literalmente, do retorno de Cristo para arrebatar a igreja. Não, estou falando, ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que o Senhor vem para a sua vida, pessoalmente. De repente, o Senhor vem para você e te leva. Pode ser de manhã, pode ser ao meio-dia, pode ser à meia-noite, pode ser ao cantar do galo. Ninguém sabe a hora da partida. Mas se você está preparado em Cristo, como está escrito em João 5,24, em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não diz que terá, Jesus disse tem, presente. A partir do momento que você crê em Cristo, crê na palavra, você
tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, maravilha! Que coisa melhor! Aleluia! As amarras do diabo se manifestam das mais diversas formas. Né? Mas, tendo essas situações ou não tendo situação nenhuma, se Cristo não é Senhor da sua vida, você está debaixo de jugo. Né? Mas aqui algumas maneiras, alguns sintomas, digamos assim, de amarrações do inferno. Derrotas constantes, miséria, destruição da família. E a nossa sociedade, estamos vendo isso aí constantemente. Todos os tipos de vícios, depravação sexual, né? E a coisa está indo tão tenebrosamente abismo abaixo que é de se espantar. Né? Já estão falando em defesa da pedofilia, já criaram até um termo, agora é o PAN, né? Agora é PAN. Pessoas que amam menores ou que amam crianças, alguma coisa assim. Com paixão, alguma coisa. Criaram o termo, criaram a sigla, daqui a pouco já engloba lá no LGBTQ, PP, mais não sei o quê. Já criminaliza se você falar contra e vai por aí afora destruindo. Isso é obra infernal, destruindo as pessoas. Não é? Depravação sexual. E, olha, ouça bem, a coisa está indo tão terrivelmente para o abismo. Eu estava lendo ontem um artigo em que esses destruidores, pessoas sem amor, sem escrúpulos, sem nada, eles estão agora pregando o relacionamento sexual entre mãe e filha. 7 razões porque uma filha deve se relacionar sexualmente com sua mãe, levá-la para um hotel. 7 razões. Uma das razões é para quebrar esse padrão de cristão que jogaram em cima de nós. Né? Salmos 2 deixa bem claro que os homens se rebelam contra Deus, que os homens fazem revolta contra Deus, querendo cortar as suas ligaduras e estabelecer seu próprio princípio de vida. Mas a Bíblia diz que eles vão se dar muito mal. Não é? Se dar muito mal. Fala-se que aquilo que eu estou falando seria uma pregação de ódio. Deixa eu te dizer uma coisa. Pregação de ódio é não respeitar uma mãe. Pregação de ódio é não respeitar o pai, que não pôs filho no mundo para viver nessa depravação. Mas ninguém tem o menor pudor, o menor respeito por aquela mãe que está lá sofrendo, morrendo do coração por ver as pessoas, o seu filho querido, sua filha querida, sendo destruído dessa forma. Isso aqui é pregação de ódio. Pregação de ódio é ver você andando no pecado e não falar nada. Não falar nada. Isso é pregação de ódio. O amor de Deus nos alcança e nos transforma. Não é? Louvado seja Deus. Aleluia. Vou trazer mais uma troca que houve no Calvário e paramos por aqui. Ele trocou a minha maldição, né, pela sua bênção. Vivíamos debaixo do jugo da maldição. Maldição é o resultado do pecado na vida do homem. Através do pecado a maldição se estabelece. Não apenas na vida da pessoa, mas em toda a linhagem. Isso é tão sério, você não tem ideia de como isso é sério. Eu já falei várias vezes, e até me tirou uma dúvida interessante. Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que, quando nasceram, quase morreram, tiveram sérios problemas, as suas vidas quase foram ceifadas, passaram por grandes tribulações e chega lá na frente, a pessoa se converte. Aí ela fala, não, por isso que o diabo perseguia, por isso que o diabo massacrava, por isso que o diabo... Agora eu te pergunto, como é que o diabo sabia se ele não é onisciente? Ele não conhece o futuro.
Isso ficava na minha cabeça, porque também comigo, desde meu nascimento, coisas aconteceram que era para me matar, para me dar cabo da minha vida, e o diabo sabia, ele me perseguia. Por que me perseguia? Depois as drogas, depois toda aquela vida embaraçada para destruir a pessoa, para desfigurar de vez. Como ele sabia? Ele não sabia que você ia se tornar um servo de Deus, um filho de Deus, porque ele tem visão do futuro, no sentido de enxergar como uma onisciência. Mas ele sabia, porque ele sabe da árvore que você nasceu. E meu bisavô havia se convertido. Na linhagem por parte do meu pai, e naquela linhagem potencialmente muitos se converteriam. E se converteram. Da linhagem da minha mãe, quase ninguém. Quase ninguém. Da linhagem do meu pai, do meu bisavô para frente, muitos se converteram. Então o diabo sabe da raiz de onde você está saindo e que potencialmente pode sair ali um cristão. Então vamos matar. Pode sair um filho ali. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa de salvação para a casa. Casa não é você, seu pai, sua mãe, seus filhos, não. Casa é linhagem, geração. Então o inimigo sabe a potencialidade de que naquela árvore genealógica nasçam muitos outros filhos para Deus. Então ele vai querer podar, ele vai querer destruir. Por que eu estou falando isso? Porque a herança da bênção, ela é poderosa. E a herança da maldição não é fraca. Não é? Não é fraca. A maldição é a herança do pecado. E a herança do pecado não atinge só a tua vida, ela vai atingir os descendentes. Você é responsável por ser, se você é o primeiro que se converteu, você é responsável por ser raiz de uma terra seca, uma nova raiz de uma nova árvore de bênção, ou continuar sendo uma sequência de males e de destruição. A decisão é totalmente sua. Então veja que a salvação, ela é muito abrangente. Não estou dizendo que todos vão ser salvos da nossa linhagem, mas um potencial glorioso, porque a graça é derramada sobre a linhagem do justo. A descendência do justo será poderosa na terra. Então há uma tendência de muitos da nossa linhagem se converterem. Louvado seja Deus. Pense bem nisso. Talvez muitos de vocês estejam vivendo debaixo de maldição que herdaram do pecado dos pais, dos avós, dos bisavós, mas em Cristo nós somos libertos disso. Então não vai cair aí em falácias que nós vamos continuar carregando isso, não. Em Cristo nós somos libertos da maldição da lei. Aleluia. Gálatas 3,13, e encerramos aqui, continuamos na próxima semana a falar das trocas do Calvário. Tem muita coisa tremenda aqui. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13, se Ele tomou, eu não tenho que tomar. Pela fé, me aproprio da vitória e vou viver assim vitoriosamente. Amém? Paramos aqui. Semana que vem continuamos a nossa aula sobre a obra da cruz. Sobre a obra da cruz. Espero que Deus tenha ministrado poderosamente ao seu coração. Eu vou procurar amanhã já dar uma editada nessa ministração, aqui nessa aula, e vou já deixá-la aí no YouTube e compartilhar no Face, no WhatsApp, para que você possa rever, fazer anotações e ser poderosamente edificado no Senhor. Amém? Que Deus continue sustentando a sua vida, como diz a própria palavra de Deus, que Ele será
que Ele é o nosso Deus para sempre e será o nosso guia até a morte. Povo abençoado do Senhor. Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado pela liberdade que temos de pregar a Tua palavra. Profetizamos sobre a nossa nação que esta liberdade perdurará e que toda ferramenta preparada contra o Evangelho não prosperará, e toda língua que se levantar contra o Evangelho neste país e nas nações da terra será condenada até que a trombeta soe e vamos embora daqui, em nome de Jesus. Amém? E o tempo não é muito longo não, certo? O tempo de nós partirmos está próximo. Os sinais mostram. Um forte abraço e até a próxima aula.